vezes as pessoas ficam me olham quando eu falo assim, eu sou professor de yoga e vê assim meu visual, né? Cara todo tatuado, camisa preta, camisa de banda de metal, inclusive da que eu faço parte, e vê como uma incoerência. E aí essa incoerência pode trazer um desconforto para as pessoas porque elas acham que são coisas antagônicas. Você está praticando yoga e ser um artista que vivencia um tipo de música que é uma música pesada. As pessoas às vezes acham que não é uma incongruência, não tem coerência, né? Um professor de yoga não poderia estar tocando numa banda de metal pesado, né? E não tem nada a ver, realmente não tem nada a ver. Então, a gente tem aqui uma série de instrumentos que eu faço uso ao longo das aulas, né? Que são meus aliados para ajudar no processo da meditação. Esse aqui é um chamado tambor xamânico, construído por um fabricante de instrumentos bem conhecido aqui em Salvador, é o Mestre Lua, lá no Pelourinho. E esse instrumento, ele tem uma peculiaridade, ele produz frequências que ajudam a gente a entrar num estado de transe, de meditação muito mais fácil. A ideia do som desse instrumento é emular a batida do coração. É como quando a gente está se expondo a ele, é como se a gente estivesse sendo afetado pela batida de coração, a frequência cardíaca da Terra, né, de Gaia. Temos o maracá, esse aqui é um maracá Cariri-Chocó. É dito que eles são instrumentos para chamar os espíritos da floresta, né? Chamar entidades, afastar, da mesma forma que uma carranca tem aquela propriedade, né, de afastar maus agouros, a maracá também tem esse atributo, né, de proteção, de chamar, de invocar coisas boas. Temos o sino, eu gosto de usar ele para, depois de um silêncio, de bastante tempo ali, depois que o pessoal entrou no transe, entrou na meditação, aí para chamar de volta, né, você vai usando. Mas ele é usado também em vários rituais védicos também, no ritual do fogo, no ritual para Ganesha, nas pujas para Ganesha. Tem um momento que se usa isso, né, na hora do Arati, né? E aqui temos o harmônio, que é uma espécie de ancestral da sanfona. É um instrumento de fole, tem umas oitavas aqui e tem uma vibração muito interessante. É um instrumento bem legal para a gente fazer bhajans, kirtans, mantras, esses cantos da tradição védica, né? Tradição do yoga. Você pode colocar uma harmonia e fazer um canto mais elaborado, mais com uma sequência harmônica, melódica. E o velho e bom violão, que também pode explorar como um recurso para as práticas.
E esses cantos que eu estou fazendo aqui, essa língua que vocês estão ouvindo aí é sânscrito, né? Uma língua muito antiga, considerada talvez uma das mais antigas dessas línguas formais, e delas se derivou várias outras. E é a língua que é usada na tradição védica, né, para transmitir os mantras. Os Vedas, que são as antigas escrituras dessa tradição, é um compilado de versos, de cantos, de hinos que são nessa língua, sânscrito. Sânscrito que o significado da palavra é a língua dos deuses, né? Só que hoje em dia, assim, eu venho trazendo uma abordagem dentro do yoga, considerando o território onde eu existo, onde eu vivo, né? Então eu não estou copiando, replicando, me apropriando de uma tradição que não é minha, no sentido de eu não nasci lá, não sou hindu, não vivo na Índia e nem estou naquele tempo passado, né? Milhares de anos atrás. Então eu trago aquela visão do yoga, o yoga como um atributo humano, não necessariamente hindu, e entrando em diálogos com as tradições, a ancestralidade dos territórios onde eu transito, né? Então eu sou baiano, soteropolitano, nordestino, latino-americano, pindorame. Então isso tudo me afeta e eu trago para o yoga daqui. Então o pessoal pergunta às vezes, que tipo de yoga você pratica? O yoga soteropolitano. Eu trago influências de outras tradições, como a música do candomblé, eu toco cantos em Yorubá, eu toco na aula pontos de umbanda, trago músicas do xamanismo, né, ameríndio, afrodiaspórico, tudo isso no caldeirão que funciona. E a partir do momento que eu comecei a trazer isso para as minhas práticas, para as minhas aulas, eu senti que isso ganhou profundidade, ganhou uma verdade. Muito mais do que se eu ficasse replicando aquele sânscrito, aquela língua de outra nação, de outro povo, né? Por mais que eu tenha reverência aos ensinamentos, eu estou aqui, em Salvador, Bahia, Nordeste. Então, eu tenho que considerar isso, tenho que considerar o sistema, a sociedade na qual eu estou inserido, né? As questões sociais e políticas. Então, tudo isso eu trago para o yoga, eu trago essas reflexões dentro das meditações também. Então, a gente entende que o yoga não é para docilizar corpos. A meditação não é para você se anestesiar, não é como se fosse um ansiolítico para você dar uma respirada e depois voltar para ser uma massa de manobra do capitalismo ali, né? E produzir, a galera querendo tirar seu couro para você produzir mais. E aí, não. No caso, o yoga, a gente aplica aqui o yoga como um aliado para você viver bem. E viver bem implica em você questionar a sociedade em que você vive e não ser escravo, não ser alienado. Então, é um yoga subversivo. É um yoga que visa transformar o praticante numa máquina de guerra. Uma máquina de guerra, em que sentido? Uma máquina de guerra para lutar pelo aquilo que você considera o seu propósito de vida, né? Porque cada indivíduo é responsável por dar um propósito à sua vida. Qual é o propósito da minha vida? É você que tem que dar, né? A vida que você quer viver, a vida que faz sentido para você, e não você ser doutrinado a buscar um ideal que foi imposto em você, que você incorporou da cultura onde você vive, ou da crença religiosa que você tenha, ou da educação que você teve dos seus pais, naquele contexto social. Então o yoga te dá essa liberdade de você ser um corpo sem órgãos no sentido de ser uma pessoa
que é livre dos ordenadores de realidade. Pelo menos momentaneamente, você dá um salto para fora desses ordenadores de realidade, né, que de alguma maneira te oprime ou te faz enxergar as coisas de uma perspectiva que foram implantadas, né? Tipo a religião que você tem, a cultura que você foi educado desde criança ali, a cultura dos seus pais, a cultura do lugar onde você viveu, a forma de se pensar, a ideologia política, o time de futebol que você torce, tudo isso você vai incorporando. Então a gente tem dentro do yoga uma ferramenta de você se despir de tudo isso e acessar um ser que é livre de forma, um ser que é livre de limitação, livre de adjetivo. E esse ser está aí disponível para você acessar. É como se você mergulhasse no caos. E nesse caos você pode ser qualquer coisa. E aí, aos poucos, você vai recompondo. É como diz o próprio Chico Sainz, né, na Nação Zumbi. Desorganizando, eu posso me organizar. E me organizando, eu posso desorganizar. Então, você acaba sendo um ponto fora da curva, não mais um tijolo na parede, né? Você vai buscando uma tangente. Eu vou por aqui, eu vou caminhar com minhas próprias pernas, com o meu background e tendo essa liberdade de estar o tempo todo se renovando. Então a gente aqui não é um yoga conservador, que eu sou um camelo que carrega uma tradição e aquilo é uma verdade absoluta em si mesmo. Não, a gente está sempre construindo, refletindo, porque a sociedade está mudando, a humanidade está mudando. A Bíblia já caducou, né? No Velho Testamento, aquilo ali não funciona mais na sociedade que a gente tem hoje. Da mesma forma, várias escrituras dentro do yoga, quando você olha, você tem que pensar no contexto de onde aquilo brotou, né? Qual era a sociedade? Tem a coisa ali do patriarcado, né? Uma coisa machista, misógina. Então você tem que questionar tudo isso e não replicar. Então você absorve, você vai sendo uma espécie de abelhinha que vai ali buscando em cada flor o néctar e descartando outras coisas que não funcionam para você. Para outra até pode funcionar, mas para você não. Aí você vai formando o seu mel, é o seu mel. Você vai customizar, é uma coisa singular sua. Então, o yoga que eu ensino é um yoga que é construído na hora ali e dando autonomia para o aluno ter essa possibilidade de descartar coisas que eu estou dizendo também e trazer coisas também, a gente vai construindo junto, muito à luz da pedagogia da autonomia de Paulo Freire, que é outro pensador que a gente tem que trazer. Se deixar, eu vou falando aí. E talvez fica fora de contexto, eu já viajei. Quando você falar de yoga, eu falei mais do instrumento, nem da música. Mahaganapataye Namah